a vida diz não. Quando tudo parece sem solução, escuta o tambor do seu coração. Escuta o tambor, eu escuto o tambor. Nosso batuque ancestral, acima do bem e do mal, tá no coração do menino e Senhor. Não aceita chicote, chama pra luta de morte, é feito de sangue, suor e tambor. Escuta o tambor, escuta o tambor. Quando a luta parece perdida, debaixo das botas de um falso opressor, grita forte pela vida, que a vida mora dentro do tambor. Escuta o tambor, escuta o tambor. Quando o céu fica escuro e a vida diz não, quando tudo parece sem solução, escuta o tambor do seu coração. Escuta o tambor, eu escuto o tambor. Escuta o tambor, eu escuto o tambor. Olá, me chamo Clenilson Gomes de Paula, tenho 32 anos de idade. Sou babaquiquerê do Ilê Axé e Almirê e idealizador do projeto Futuro de Criança e o Agirê. Vou contar um pouco da minha história, né, da minha vivência dentro das religiões de matriz africana e em todo o conteúdo, né, todo o conhecimento cultural que tenho e vivenciei ao longo desses anos. Venho de uma família simples e que me orgulho muito, e tive dois grandes mestres na minha vida. Se chama Rita Maria Mercedes de Paula e Manuel Peixoto de Paula. Esses foram meus avós, meus padrinhos de batismo e meus pais, né, ao qual passei parte da minha infância, adolescência e minha fase adulta, morando com eles, aprendendo com eles e aprendendo a viver a vida, né, de forma honesta, humilde, e tento hoje transparecer, compartilhar um pouco do que eu aprendi com eles e com meus outros parentes também, e outras grandes pessoas que foram e grandes influências na minha vida cultural e religiosa. Iniciei a minha chegada, né, a religiões de matriz africana se deu através da capoeira, né? Iniciei a capoeira dia 1º de maio do ano de 2000, né, ainda criança, e no conjunto, num bairro próximo da minha residência, né, aqui na zona norte de Natal, na época ainda graduado Júnior, né? Foi uma pessoa que eu tive grande
relevância a aprendizado com a pessoa dele, né, e com o grupo. E em seguida eu me incluí no grupo do meu mestre, ao qual eu fui formado professor de capoeira, né, mestre Vitor, da Cordão de Ouro, CTMV Natal. E foi um grande mestre, né? É um grande mestre, ao que me fez abrir um leque, né, de aprendizado, né, de vivências de vida, né, onde plantou uma semente, né, e me fez criar esse projeto, né, Projeto Futuro de Criança, junto com um grande amigo, parceiro, na época ainda instrutor, né? E hoje contramestre Garçom, como muitos conhecem, como contramestre Garçom, mas o nome dele é Damião, né? E junto com ele, né, no ano de 2012, projetamos essa ideia, né, de fazer um projeto de capoeira com projeto social com as crianças da nossa comunidade, e começamos a desenvolver várias atividades, abrindo um leque, não só com a capoeira, né, tentando mesclar outras culturas, outras danças. E eu me senti ainda na obrigação de incluir algo a mais, né? Eu acreditava que faltava algo em mim que não estava me completando, né? E ao longo dessa história foi onde eu entro ainda muito antes, né? Nesse decorrer de trajetória como capoeirista, eu conheci o candomblé, né, a cultura de matriz africana, né, ainda também no conjunto onde eu praticava capoeira ainda na minha infância, e conheci grandes pessoas também que foram chaves principais, né, para que hoje eu esteja aqui compartilhando um pouco dessa história, né? E pessoas que seguem ao meu lado até os dias de hoje, né, me apoiando nas minhas ideias, nos meus projetos, não só apoiando, como também dando suporte, né, em toda essa construção. E no ano de 2000 e por volta de 2005, 2006, eu tive meu primeiro contato, né, assim, com busca individual, né? Foi uma busca individual porque eu falo uma busca individual porque na minha infância ainda, por parte da minha família materna, alguns parentes meus, eu tenho um histórico, né, que envolve a religião de matriz africana, como eu tenho um tio também que ele é sacerdote, um tio avô, né, de outro segmento, mas que está correlacionado ao candomblé. E essa história, ela vem, eu acredito que a minha história, ela é um resgate, uma herança ancestral, e era um vazio que estava que eu tinha, né? E que eu precisava de algo para poder responder as minhas próprias respostas, né? Os meus próprios questionamentos. E cheguei no terreiro por volta do ano de 2005 a 2006, ainda situado no bairro da Zona Norte, em Natal. E
e através de amigos. É interessante que dessa passagem, ele não me foge muito da minha realidade, né, pessoal, porque na minha família, ela, meus avós, eles sempre foram, como dito antes, eles foram grandes gerentes, né, da nossa família, né? Eles gerenciavam assim, eu acho que com maior prazer e espontânea, né, desenvoltura, né, que nós ficávamos até admirados, né, porque existia os homens e as mulheres, né, mas eles sabiam diferenciar cada atividade para cada um, destinava cada atividade, mas todos se envolviam na comunhão, né, na alimentação. Minha avó tinha criação meus avós tinham criação de porco, né, tinha criação de galinhas, de peru, né, de patos, e se misturavam as famílias, né, e juntava aquele conhecimento deles, e a gente sempre estava criando um animal para se abater, para que no domingo, chegava o domingo e nós comungava daquela ceia e daquele alimento que ela trouxe consigo, né, o conhecimento do interior, né, a, 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 como fazia um modo bem tradicional o beiju, né, que no período de Semana Santa ela produzia uma quantidade de beijus e era um processo longo que se tirava a mandioca ainda do chão ainda, era tratado pondo de molho, passando dias e dias em baldes com água, trocando aquela água, fazendo aquele processo bem tradicional mesmo, né? E envolvia aquela massa, né? O bagaço da mandioca, né? Preparada com coco, e envolvia com palha de bananeira, botava as quenguinhas de coco, cozinhava a massa, né? E ali ela, toda Semana Santa, né? Já era tradição, ela partilhava, né? Desse com todos os filhos, né? Da casa e aqueles vizinhos mais próximos, né? Que não tinha um período de Semana Santa que um vizinho não lembrasse dessa passagem, né? E como diz um tio meu, né, do meu segmento religioso, diz que quando eles partiram para o mundo da verdade, né, ficou esse vazio, né, a saudade, né, e perco ainda a fala quando eu lembro deles. Foram grandes pessoas que me influenciaram, né? E que eu tento carregar esse legado até os dias que Deus e os orixás me levarem para o mundo da verdade ao lado deles, né? E foi aonde eu comecei a criar gosto através dele pela culinária, né? Eu sempre estava envolvido, né? Como dizia, ela ia bater um frango e já me chamava, Clenilson, você tem que estar lá para despenar o bicho, tem isso, aquilo outro. E estava ali na cozinha preparando feijão e ajudando ela nas atividades domésticas da casa. E o tempo foi passando e eu fui em busca de um novo horizonte, né? Novas histórias, e foi aonde eu agreguei aos costumes, às tradições de matriz africana, no candomblé,
E eu sempre digo, né, que a capoeira foi, é e sempre será meu pai. Mas o candomblé, como muitos falam, essa aqui é minha mãe. É onde está, posso dizer que está onde toda a minha ancestralidade, né? É o resgate da minha história, é a minha vida, né? A minha vida mora dentro do tambor, né? Como diz a música, né? Aqui dentro mora a batida do meu coração, toda batida do tambor, ela é o compasso do meu coração. Acredito que de muitos que fazem parte nesse segmento. E voltando, né, para a nossa culinária, né, é um projeto que vinha ao longo do tempo engavetado, né, foi amadurecendo a ideia, foi amadurecendo, foi criando novas histórias, outras expectativas e teve uma engrenagem, né? Essa engrenagem, e através desse hoje, né, através dos recursos da Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial à cultura, através da Fundação José Augusto, nós desenvolvemos esse projeto, né, a alimentação ancestral do povo de terreiro, onde vamos compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né, da nossa realidade, do nosso terreiro, né? Cada terreiro existe algumas particularidades, mas não fugindo da essência, da tradição, né? E como muitos desses alimentos, essa mistura da comida, da culinária, né, regional, né, se entrelaçou, estão interligadas, né, com as religiões de matriz africana, como essas comidas elas rompeu as barreiras as paredes, né, dos terreiros, dos espaços sagrados e foram para o mundo, né. Hoje muitas comidas não tem quem não venha ao Brasil ou passe por algum estado do Nordeste, como Bahia, né, Rio de Janeiro, alguns outros estados, mas que tem a presença forte, né, das religiões de matriz africana, onde não se encontra um tabuleiro da baiana, né, um tabuleiro de acarajé, onde não se encontre uma castanha, um amendoim, uma pimenta, um acarajé, um vatapá, um chinchim de galinha, um bolinho de estudante, aquela cocada, né, e o caruru. Existe uma vasta, né, de comidas que tem uma história ancestral, né, um povo negro, né, que ali trouxeram essa culinária para dentro do nosso Brasil, né, como se dissesse, né, como diz uma música, né, a África ela se uniu ao nosso Brasil, né, e com essa união traz consigo todos os costumes, as histórias, os poemas, a culinária, né, a dança, a música, o ritmo, tudo tão intrinsecamente ligados, né? África e Brasil, né? Eles se unem, se fundem em um só, né? E esse projeto ele vem de uma forma positiva, né, no nosso barracão, onde despertou, né,
esse desejo de compartilhar mais a nossa história, como surgiu a nossa casa, né? E é isso, né? A culinária de matriz africana, ela tem vários pratos, né? De vários orixás, onde busca elementos que vêm desde a África, né? Como o dendê, o azeite de dendê, o quiabo, né? São frutos elementos, ingredientes que por exemplo, o quiabo ele é da família da malva, né? Acredita-se que ele é um fruto africano, né? Ele veio da África ainda no período colonial de, de navios negreiros, né? Ainda quando nossos antepassados eram ainda submetidos a maus tratos e a toda aquela história, como todos já conhecem, né? Da escravidão do negro no Brasil. E como não só o quiabo, mas como o dendê, a pimenta, o feijão, alguns tipos de feijão, né? E alguns outros tipos de raízes, né? E a nossa culinária ela é muito rica em elementos naturais, né? Toda a comida de santo ela é preparada de forma mais tradicional possível, né? Evitando-se, né? Eu sei que com o surgimento, né, da tecnologia, né, e foi surgindo o liquidificador, alguns tipos de ferramentas que facilitou o manuseio, né, de alguns ingredientes nos terreiros, mas no nosso caso nós vamos tentar manter, né, esse diálogo, esse compartilhamento de história, de vivência da forma mais tradicional, né? E voltando um pouco, né, um pouco da minha história, né? Ainda quando criança, ainda na fase escolar, todos os dias um tio meu, ele me dava alguns trocados para comprar um lanche na escola, né? E eu não comprava esse lanche, né? Eu guardava esse dinheiro, né? E esperava, né, passar um vendedor, né, com um caixote, né, envolvido de folha de alumínio, né, ou uma placa de alumínio, né, tampada, e ele saía gritando: "Ó, geleia de coco", ou "Ó, o quebra-queixo", né, como muitos conhecem aqui no Nordeste, como quebra-queixo. E esse foi algo que me marcou muito, né, até os dias de hoje. Não tem quem me conheça que não vá no bairro do Alecrim e que é meu amigo, que disse que é meu amigo, e que passe próximo da banca da geleia de coco e não lembre da minha pessoa, né? Sempre compra um pouquinho e me traz, né, como presente. E, ó, passei no Alecrim, mas eu lembrei de você. Tá aqui sua geleia. E esse prato, esse doce, né? Eu trouxe para dentro da minha realidade, para dentro do terreiro ao qual eu faço parte, né? E ele, em todas as festas de comemoração à divindade Ibeje, né? Onde se roda o caruru de Ibeje ou de Cosmo, como muito conhecem em algumas regiões, para
satisfação, a minha infância, né? Relembrar a minha infância. Eu faço esse doce, né? E compartilho com todos na minha comunidade, na nossa EBE. E eu me sinto assim, me volta ao tempo de criança, né? Ainda passa. Hoje eu compro já o coco, não compro ele feito, né? Eu compro o coco, ou na minha casa mesmo tem muitos coqueiros, né? Eu junto uma certa quantidade de coco seco, né? Passo o dia ralando e misturo faço aquela calda com açúcar e vem um sumo do limão para dar uma liga. E ali é feito aquele doce e quando vai se preparando, aquele aroma vai subindo e eu vou resgatando passando aquele flashback, né, da minha infância, né, daquelas pessoas que fizeram parte da minha vida, né, e que ainda fazem parte. Né. E é isso, né, e uma passagem também é importante frisar, né, quando eu cheguei ao terreiro pela primeira vez, uma pessoa que é importante eu frisar também, que fez grande diferença na minha vida também, né, como outras, que eu não posso correr o risco de citar vários nomes e esquecer de algumas, né, não correr esse risco. Mas essa pessoa, né, ela teve uma grande importância nessa minha trajetória, que foi Babamel Xangô, né, foi ao qual me iniciou para o Orixá Ogum. E uma passagem, né, essa culinária, eu volto a esse tempo, né, quando a minha chegada ao terreiro, quando eu ainda de forma criando, como se diz, os mais velhos, engrossando o pescoço, como se diz o ditado. Cheguei lá para ele e disse, o senhor que é o responsável aqui por esse espaço, né? E ele disse, sim, pois não. Ele da forma mais engraçada, né? Achou engraçada a minha forma de se expressar, né? Sim, pois não. Ele disse, como é que eu faço para entrar aqui, né? Tratando aquilo como se fosse uma academia, alguma coisa assim do tipo, né? A minha inocência ainda. E querendo passar aquela postura de homem já maduro, ainda adolescente. Ele sim, não, ele parou, pensou, né, aquele olhar dele assim, você que é namorado de fulana, né, conheço você, né, e ali antes disso, o candomblé ele já me fascinava, né, porque a minha busca no candomblé, ele se deu através da capoeira mesmo, né? Dos cantos, né? Algumas coisas que eu procurava resposta, não entendia aquilo e eu sempre fui curioso, né? De procurar, curioso no sentido de entender aquela música que o pessoal põe dendê pra ver, põe dendê pra ver, põe dendê no birimbau, põe dendê pra... E eu ficava me perguntando, né? Que história de passar dendê no birimbau, pôr dendê no birimbau e vários outros cantos e outros costumes na capoeira, alguns, posso dizer assim, alguns preceitos, né? E eu, poxa, aquele agachado no birimbau e aquela entonação, aquele cântico, aquela ladainha e contava uma história. E eu ficava, poxa, existe algo a mais que está faltando, né? Não está
completo, né? E foi aí que eu comecei a busca, né? Conheci umas pessoas que hoje ainda fazem parte da minha da minha trajetória, minha família, né? Posso dizer assim, minha família. E eu busquei, né? E através dessas pessoas eu cheguei no Candomblé. E chegando lá, essa Babamel que foi disse, eu cheguei, como é que faço para entrar? E ele disse, ficou pensando, você é fulano de tal, né? Já ouvi falar. Aí ele foi e disse, você sabe lavar louça? Aí eu disse, foi eu. E rapidamente sim, né? Eu já tinha uma história, né, na minha família, desde criança, né? Ali as atividades sempre foi compartilhada entre todos, né? Entre homens e mulheres, os homens sempre foi participativo na cozinha e tudo. Sim, pois não. Eu disse, então, chega ali na a Legião daquela Pia que começa tudo por ali, né? Eu sem entender, né? Fui, né? Eu tava ansioso e, poxa, aí eu fiquei pensando, vixe, a entrada, o passaporte é esse, lavar a louça. E eu disse, foi um mau gosto, né? Eu vi só pouca louça, algumas panelas, pronto. Vixe, vou tirar de letra, né? Fui lavando. E interessante que o dia estava em um dia de função, né? E de repente eu vi pessoas a qual eu nunca tinha visto, né? Subindo, chegava uma panela, chegava duas panelas. Eu ia lavando, aquele ritmo foi se passando ao longo do dia até chegar a entrar à noite e as panelas não paravam de chegar, né? E eu comecei a resistir. Eu acredito que hoje eu tenho certeza, acredito não, eu tenho certeza que quando se fala que o candomblé é uma religião de matriz africana, uma religião de resistência, né? É isso, né? Resistir, né? As pessoas elas têm que, principalmente os noviços que estão adentrando ou estão querendo conhecer o candomblé, eu deixo um recado, né? Que o candomblé ele é uma religião rica, né? Mas ele é uma religião de resistência. Você tem que resistir, né? Vai passar anos e anos e aquela mudança, né? Nunca vai se parar o ritmo, né? É por isso que eu digo que é uma religião de pé no chão, né? Qualquer responsabilidade, eu chamo de responsabilidade porque são atividades que têm que ser executadas, não denomino como cargos ou postos, né? Eu chamo de responsabilidade, né? Como a minha de Babá Quequerê ou outras, né? Como Ogã, Iarobá, Ialaxé, dentre outros postos que existem, né? Chamamos de responsabilidades, né? Que temos que ter pé no chão, né? De onde nós começamos, com o meu caso, que foi a pia, né? E hoje, até os dias de hoje, a pia para mim, a pia, o fogão, a cozinha do terreiro, ela é um grande laboratório, né? Ela é onde a essência, o aroma, ali é uma troca, né? Uma troca de sentimentos, né? E é isso, né? A nossa história, ela se baseia nessa troca, né? Uma lembrança à nossa ancestralidade, ao nosso ancestral, né? É uma forma de diálogo com nossas divindades. É a comida do povo de terreiro. Por hoje ficamos por aqui e em breve vamos ter novos conteúdos. Espero que gostem e nos acompanhem. E um forte abraço e muita axé na vida de todos.